Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Nos conta uma história famosa a partir do verso 12. E vocês logo vão identificar. 2 Samuel 6:12 diz assim: então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E lhe trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como um pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do teu pai, do que a teu pai e a toda a sua casa, mandou-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Essa é uma história dramática. E eu já vi muitas pessoas discorrerem sobre Mical, falando assim: ela é chata da Mical, ela encrenca da Mical, ela sem temor da Mical, ela tá vendo bem feito para Mical, olha a linguaruda, né? Mas gente, a gente precisa de ler a Bíblia. A gente precisa de ler a Bíblia. A Mical foi extremamente infeliz, foi extremamente infeliz. Mas por quê? Por que que ela fez esse comentário maldoso acerca da alegria de Davi? Davi estava se regozijando diante do Deus de Israel. E Mical era do povo de Israel. Era para ela estar se alegrando junto. Mas por que será que Mical não estava se alegrando junto? Abre aí 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. A gente começa a identificar umas coisas que estavam acontecendo aqui. Olha o verso, a partir do verso 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhes desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos
entendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, portanto fazia saídas e entradas militares diante dele. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser um genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada a mulher de Adriel, Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. Disse Saul: eu lhe a darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com essa segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei? Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre de humilde condição? Os servos de Saul lhes referiram isso, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Agora vai comigo para o 19, verso 11. Porém Saul naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida essa noite, amanhã serás morto. Então Mical, verso 12, desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama, e pôs-lhe a cabeça um tecido de pelos de cabra, e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhe: trazei-mo mesmo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel e ficaram em casa dos profetas. Gente, presta atenção. Mical amava Davi. Mical tomou partido de Davi contra o pai dela. Mical ajudou Davi a fugir da ira de Saul, que era por inveja. E aí, a gente pensa: o que transformou essa Mical, que amava Davi, na Mical que zombou de Davi? O que aconteceu nesse intervalo, gente? Porque ela se devotava a Davi, porque ela amava Davi. O pai dela tentou usá-la como artimanha para matar Davi, e ela protege Davi. Vale lembrar que ele não era só o pai dela, ele era o rei dela. Saul era o pai de Mical e também era o rei de Israel. E ela toma partido de seu marido, ele ajuda. O que aconteceu? Lá em 1 Samuel 25, 42 a 44, não precisa de abrir, o texto diz assim: Abigail. Você se lembra de Abigail, mulher de Nabal? Pois é, Abigail, mulher sábia, se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Então Deus acabou com a raça de Nabal doidão. Abigail era uma mulher sábia, uma mulher bela, mas uma mulher sábia sobretudo. Ela livrou a sua própria casa, ela livrou a mão de Davi, o braço de Davi de defender a si mesmo. Abigail foi aquela mulher de Deus, na hora certa, no lugar certo, com a atitude certa. Ela não temeu se humilhar, ela não temeu tomar sobre ela a culpa que era do marido. E assim ela salvou toda a sua casa. E por causa disso, Davi tornou
se tornou marido dela, tomou ela por mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Olha, então a gente começa a ver uma coisa diferente aqui. Davi se casa com outras duas mulheres, porque Mical tinha sido dada a outro homem. A gente não sabe, a Bíblia não fala como que ela se sentiu em ser dada para outro homem. E como é que ela se sentiu por Davi não ter mandado buscá-la de volta. Porque se ele casou com Ainoã, e se ele casou, por que ele casou com elas e não mandou buscar Mical? Respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo: quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul. Agora ele mandou buscar Mical. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, irmão de Mical, dizendo: dá-me de volta minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la a seu marido, a Paltiel, filho de Laís, seu marido, a acompanhou, caminhando e chorando após ela até Baurim. Disse Abner: vai-te, volta. E ele voltou. Isso está em 2 Samuel 3, de 13 a 16. Presta atenção, gente. Depois da fuga, que Mical ajuda Davi a fugir, Davi caiu na vida, fugindo de Saul, porque viu que o trem estava feio mesmo. Mical fica onde? Na casa do pai. Aí o pai faz o quê? Dá a mulher de Davi para outro cara. E pelo jeito, gente, esse homem a amou. Porque olha, quando fala que Davi mandou buscar ela, Davi já estava casado com outras duas mulheres. Então passou o tempo aí, ó. E aí Abner vem fazer um negócio com Davi. E no negócio Davi falou: tá bom, então me dá minha mulher. Agora, ele já casado com Ainoã, já casado com Abigail, ele manda buscar Mical. Por quê? Porque ela me custou 100 prepúcios de filisteus. E ela que já estava lá com o outro homem, a gente não sabe se era feliz ou não, mas Paltiel veio pranteando atrás de Mical e de Abner. Você já pensou o que é isso? Um homem chorando por uma mulher nessa cultura? Um homem vindo atrás e dizendo: deixa ela comigo. E quem manda ele voltar é Abner. Volta. Tipo, senão você vai morrer. Porque Davi está reivindicando o que é dele de volta. Aí eu cheguei onde eu queria chegar com vocês. Teve uma trajetória. E a Bíblia não é clara se Mical aceitou o casamento com Palti ou não, se ela estava feliz com ele ou não. O que a Bíblia fala é que ele chorou amargamente porque ela estava sendo tirada dos braços dele para ser entregue de novo ao seu marido. Mas quando a gente encontra Mical com Davi, a gente vê ela amargurada. Ninguém se amargura da noite para o dia. Ninguém fica azeda, fica amarga por causa de nada. O que aconteceu com a Mical amorosa, com a Mical devotada, com a Mical que não temeu o próprio pai e a fúria do rei, mas ajudou na fuga do marido, que a esqueceu. E depois veio reivindicá-la, depois que ele já tinha outras esposas. Eu não estou passando pano aqui para Mical, gente. Eu só estou querendo que vocês entendam que há uma jornada, uma trajetória para que uma mulher se torne azeda. Agora, o que a gente vai fazer com os limões que a vida oferece? Aqui é que entra o erro de Mical. O erro de Mical foi porque ela deixou a amargura do coração definir quem ela se tornaria.
Ela deixou que o amargor do coração, ela estava se sentindo injustiçada, ela estava se sentindo traída, ela estava se sentindo esquecida, ela estava se sentindo uma mercadoria, ela podia estar se sentindo tudo isso junto. O fato é que ela não se tornou a azeda da Mical lá na janela, achando ruim com Davi, à toa, do nada. E a gente não chega às atitudes ruins que a gente tem do nada. Mas a gente não pode impedir o que fazem com a gente, as circunstâncias que nos abatem, o que chega até nós, mas nós podemos impedir do que isso vai fazer com o nosso coração e com a nossa atitude. O que será que ela podia ter feito? Ela podia ter talvez trazido à memória aquele amor todo que ela tinha por Davi. Ela podia entender a circunstância, tentar entender, compreender a circunstância do marido que seria assassinado. O pai já tinha tentado matar ele N vezes e ela era testemunha disso. Se ele voltasse, ele poderia ser morto. Se ele viesse sequestrar ou mandasse os valentes dele sequestrá-la, como é que seria a vida de Mical no meio daquele macharal todo? Sei lá, gente, mas evocar uma memória, uma boa memória, talvez teria salvado o coração de Mical. Talvez teria salvado o coração de Mical ela se lembrar de que existe um Deus sobre Israel. Um Deus que agia e um Deus que era na vida de Davi. E era aquele Deus que ele estava celebrando. Então, me remete que Mical não estava só brava com Davi, sabe, gente? Mical podia estar brava com Deus também. Seu Deus de Israel. Mas e eu? Eu estou sendo julgada igual uma mercadoria, ó. E às vezes nós ficamos amarguradas com Deus. A gente não entende as circunstâncias. A gente não confia no amor de Deus. A gente não confia que Ele pode transformar a tristeza em alegria, a vergonha em dupla honra. A gente canta aqui a música da Midian, e a gente gosta dessa música. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Aí a gente canta aqui aos brados, mas na boa, a gente está com raiva de Deus. Lá no fundo, a gente está questionando Deus. Por que o Senhor não ouviu a minha oração? Por que fulano morreu? Por que esse vírus maldito está dizimando tanta gente? Por que tantos servos do Senhor estão sendo recolhidos? Porque muitas vezes os nossos olhos não estão na ressurreição, os nossos olhos estão na morte. A gente está tão apegado a esse mundo aqui, ó, que a gente esquece que ele é passageiro, que a gente é aqui peregrino. E que a promessa que nós temos é que todos nós vamos ressuscitar como Jesus ressuscitou. A gente, essa parte do evangelho, a gente rasgou, a gente esqueceu. A gente já sabe o fim da história, mas a gente age como se não soubesse e como se Deus tivesse perdido o poder. Então a gente fala das coisas de Deus na igreja, mas na prática a gente se comporta como quem não crê, como quem não confia, como quem não acredita. E a gente deixa o coração da gente azedar, amargurar. Então a gente vem na igreja, a gente até levanta a mão. E a gente participa dos congressos. Mas a gente nem conversa com Deus no nosso dia a dia. A gente tem, às vezes, uma preferência por Jesus, mas a gente acha que Deus Pai é bravo demais. A gente começa a separar a Trindade como se fosse, sabe? Uma coisa separada, e não é, gente. Jesus é a expressão do amor de Deus Pai. E a gente começa a fragmentar Deus. E a gente muitas vezes é nutrido por aquela ideia do Deus gênio da lâmpada. O Deus que faz tudo do jeito que a gente quer e atende os nossos pedidos. Gente, esse não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da nossa imaginação. E a gente cria para nós um Deus customizado. Aquele Deus bonzinho, o Deus Papai Noel, o Deus gênio da lâmpada, o Deus que atende o seu pedido, o Deus que faz tudo o que você quer, porque Ele me ama, Ele me ama. Ele ama Jesus e moeu Ele na cruz. Você está entendendo? A justiça de Deus, gente, não cabe na nossa justiçazinha. Ele é a definição do que é justiça. Ele sabe o que é justo. Ele é a definição do que é bondade. Ele sabe o que é bom.
E Ele não poupou ao seu único filho para ter a possibilidade de você voltar para casa. Aí nessa hora você acha que Deus é justo, porque você está do lado de cá, do lado beneficiado. Não foi você que subiu a cruz, né? Vocês estão entendendo? Talvez para Jesus podia parecer que o pai estava sendo injusto. Como pai? Eu que não tenho culpa nenhuma, vou pagar por esse bando de pecador que não quer saber quem é o Senhor. Mas não foi isso que Ele fez. A gente só olha o lado da justiça ou da injustiça com o nosso prisma, o nosso enfoque. E talvez Mical tivesse com seu coração tomado de ressentimento contra Davi, contra o seu pai. Por que meu pai tinha que ter inveja do meu marido? A gente podia ter sido feliz, a gente podia ter tido filhos, uma família linda. Meu pai tinha que ter inveja do meu marido e querer me usar para matar o meu marido. Já começa aí uma desordem entre pai e filha. Como é que você vai construir uma família feliz se você já traz uma desordem da casa paterna? Muitas desordens que a gente vive nos nossos casamentos são consequências da desonra da casa paterna, das coisas que não foram consertadas na casa de origem. Tem coisa que precisa ser consertada na sua vida e você tem que voltar lá e perdoar o seu pai, e perdoar a sua mãe, e pedir perdão se ainda der tempo de pedir perdão. E se eles não estão mais vivos para pedir perdão, peça perdão para Deus e conserte a sua rebelião. Porque como é que você vai fundar um casamento feliz em cima da rebelião, da rebeldia, do pecado do passado? O pecado tem que ser denunciado diante da cruz de Cristo, para que ele seja purificado e para que você comece de novo. Mas às vezes a gente vai arrastando um defunto pela amargura, o coração azeda, a raiva toma conta, e você pensa assim: não, está tudo resolvido, Helena, já perdoei, já virei a página. Mas quando você começa a contar aquela história do passado, você começa a sentir tudo novamente. E recentemente eu aprendi, de fato, na minha vida, o que é ressentimento. Ressentimento é quando você sente tudo de novo. A história já ficou lá para trás, ó. Você fala que perdoou, mas quando você conta a história, você não conta de boa, não. Aquilo traz as sensações de novo, aquilo traz o choro de novo. É sinal de que não está curado. E precisa de buscar cura, e precisa de estar aos pés do Senhor. Senhor, leva isso, eu não quero isso mais. E precisa de uma decisão diária: eu perdoo, eu deixo para trás, eu creio no teu agir em mim. Senhor, faz a tua obra hoje, faz a tua obra hoje. E eu vou caminhando até ser dia perfeito, até o Senhor me aperfeiçoar, até o Senhor me livrar, Senhor, da dor que eu carrego, da marca que eu carrego, daquilo que eu estou arrastando para o meu casamento, arrastando para os meus relacionamentos, para o meu trabalho, para a minha carreira, para a maneira como eu me vejo. Mical não fez isso. Mical permaneceu ressentida, amargurada. E certamente, gente, ela tinha todos os motivos do mundo para ser amargurada. Mas não para permanecer amargurada. Nós precisamos de buscar um caminho diferente de Mical, senão acabaremos estéreis como ela. Essa história não está contada aqui para encher páginas, gente. Toda a escritura é inspirada por Deus, e ela está aqui para nos ensinar algo fundamental. E eu acho tão interessante que fala assim que Mical não teve filhos. O capítulo termina assim: ela não teve filhos. Que parece uma informação mais sem pé nem cabeça. Por que ela não teve filhos? Porque Deus cerrou a madre? Ou porque Davi nunca mais a tomou como mulher? A gente não sabe. Mas o fato é que ela não produziu frutos. Ela não deixou descendência. Mical não continuou. Ela terminou no túmulo. E a vida que Cristo conquistou para mim e para você é uma vida em abundância.
Mas não se engane, Satanás vai tentar, através de suas artimanhas, impedir que você tenha acesso a essa vida abundante. E como ele faz isso? Usando as pessoas que você mais ama na vida, como pai, como marido, para te ferir, para te azedar, para te amargurar. E eu volto a dizer, você não pode mudar as circunstâncias do passado. Você não pode mudar o abuso que você sofreu. Você não pode mudar as atitudes de uma mãe que, mesmo tentando acertar, errou muito. Você não pode mudar o que aconteceu no seu passado, mas você pode deixar Deus reescrever uma nova história a partir daqui. Você pode deixar Deus passar a sua história limpo. Ele é o único capaz e especialista de transformar maldição em bênção. Então não deixe a esterilidade tomar você. É tão interessante que Mical, ela vê Davi celebrando a Deus. A presença de Deus estava voltando para Jerusalém, para a cidade de Davi. Gente, a arca estava voltando. A arca era a presença de Deus. Era para Mical estar junto com as mulheres tocando tamborim. Era para Mical estar junto com ela, celebrando a arca do Senhor. Era para ela estar festejando junto com todo Israel a presença de Deus, simbolizada pela arca. Mas como ela estava com raiva de Deus, muito provavelmente, a gente não encara a raiva de Deus, né, gente? Porque é duro a gente ter raiva de Deus, né? Quem que a gente é para ter raiva de Deus, gente? Mas isso não significa que você não a sinta. E isso não significa que isso não possa gerar esterilidade em você. Porque você teve aquele Deus customizado. Um Deus que você confia, mas não confia. Confia desconfiando. Quantas vezes nessa pandemia tanta gente questionou: mas se Deus é amor mesmo, por que Ele não acaba com essa pandemia? A Bíblia fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco por ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. O que Deus tinha que provar, Ele já provou. Agora nós não estamos no capítulo de Deus provar para a gente que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é fiel. Nós não estamos nesse capítulo. Vira a página, segue em frente a história. Esse capítulo já foi escrito, já foi cumprido. Nós estamos naquela parte que a gente confia e espera. Espera o final da história, onde toda lágrima Ele enxugará, onde Ele vai triunfar sobre toda a maldade, onde Satanás será aprisionado, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, onde a igreja vai se encontrar nos ares com o Senhor, e de onde vai descer a nova Jerusalém e vai se estabelecer na terra um governo que homem nenhum pode estabelecer sobre a terra. É disso que a gente canta. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele ressuscitou, Ele falou assim: como eu ressuscitei, vocês vão ressuscitar também. É uma promessa. Mas a gente não vive como se fosse ressuscitar. Ou então a gente faz aquelas orações assim: ô Senhor, o Senhor vai voltar, né? Volta assim, Senhor Jesus, mas deixa eu casar primeiro. Deixa eu formar primeiro, deixa eu ter filho primeiro. Isso mostra, gente, o quanto a gente não tem noção do que nos espera. Porque a gente sabe, o nosso casamento terreno, ele é só uma sombra do grande casamento. Quando a noiva e o cordeiro... Ô, gente, e vai ser um negócio mas tão doido, que não vai ter mais casamento, não vai precisar mais. Porque a satisfação e a alegria, a festa que tem nos casamentos terrenos, a gente vai experimentar algo tão superior, que os casamentos terrenos não serão mais necessários. Sabe a alegria que a gente sente na sexualidade? Numa união, quando a gente se torna um com o nosso marido, tem uma alegria que flui de uma sexualidade saudável.
tem um prazer, uma alegria, um orgasmo, o ápice. Gente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. A alegria que a gente vai sentir, o orgasmo vai chegar nem perto, gente. Gente, não dá pra gente... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A nossa cabecinha não cabe o que Deus está preparando. Então Satanás quer que você fique bem ocupado com as suas dores, com as suas amarguras, com seus ressentimentos, e que você fique como Mical. A glória de Deus está adentrando Jerusalém, a presença de Deus está vindo, e você está prestando atenção na roupa que o seu marido está usando. Se ele está pulando ou não. Que vergonha. É nesse modelo aí, ó, que Satanás quer nos manter. Deixa o Senhor abrir os seus olhos. Deixa o Senhor curar o seu coração. E deixa o Senhor restaurar em você a confiança. Porque só aqueles que confiam e dependem é que vão herdar. Por isso que a palavra diz que a porta é estreita. Não dá para entrar com mochila, entendeu? Entra só você. Não dá para entrar, sabe, com o passado, o que me fizeram, a amargura, o abandono, me tomaram do meu outro marido. Mical estava sobrecarregada. E assim muitas de nós estamos. Pesadas, amarguradas. Sabe aquela mulher, ó vida, ó céus, ó azar. Ô congresso, está demorando, esse louvor está longo. Esse distanciamento não está muito exato, não. Aquela lá está sem máscara, queima Jesus. E você fica aí, essa pessoa crítica, essa pessoa chata, essa pessoa pesada. Ou então só conta desgraça. Você viu, fulano, morreu. Aí quando Deus escuta uma oração e ressuscita a Vivi de uma maneira sobrenatural, aí você, aleluia. Tipo assim, enfermado que é obrigação dele. Deixa o Senhor restaurar a sua alegria, minha linda. Ao invés de ficar da janela olhando o povo celebrar, desce para celebrar também. Desce para celebrar, desce para se alegrar. Porque não são as circunstâncias que definem a nossa alegria. Não são as circunstâncias. Lá em Abacuque a coisa estava feia. Abre aí, rapidamente, eu já estou acabando, gente. Abre aí em Abacuque, capítulo 1. Esse livro, eu vou te contar. Parece que ele foi escrito hoje. Parece que foi escrito ano passado. Início de 2020, final de 2019 ali, ó. Abacuque, capítulo 1. 2, verso 2. Abacuque com o Senhor. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Hashtag qualquer semelhança terá sido mera coincidência. E aí ele começa a reclamar com Deus. Aí no capítulo 2, Deus fala com ele assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver se Deus me dirá a resposta e te darei a queixa. O Senhor me respondeu e disse, verso 2: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará.
Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Como assim, Deus? Eu estou pedindo para o Senhor mandar socorro, e o Senhor fala assim: a coisa vai piorar, a chapa está esquentando, estou mandando Babilônia, eu estou mandando juízo, eu estou mandando vocês para o exílio. Mas o justo viverá pela fé. Qualquer semelhança terá sido mera coincidência. E aí, Abacuque entende. Ou ele entende, ou ele aceita. Tá bom, Senhor, eu entendi. E a partir do verso 17 ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam o mantimento, ainda que a gente passe fome, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Oh, glória! O Senhor no dia da calamidade, não fuja do Senhor, porque Ele é que é a sua força. Nós só vamos permanecer de pé se nós estivermos enxertados na videira. Nós só vamos permanecer crendo se nós estivermos conectados com o coração de Deus. Não pense que na sua própria força, no seu próprio conhecimento, você conseguirá permanecer e atravessar o vale da sombra da morte. Mas, como disse Abacuque, o Senhor é a minha força, e Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Quanta mudança em 3 capítulos. Às vezes você ainda está no capítulo 1. Até quando, Senhor? Você não vai fazer nada, não. Às vezes você está lá na janela com Mical. Olha lá, tudo dando errado. Olha lá, você está aí com a sua vida desgraçada. E olha lá, Davi está todo felizinho, ó. Ele nem lembra. Passa para o capítulo 3, minha lenda. Lembra do capítulo 2. O justo viverá pela fé. Não é pelas circunstâncias, não é por aquilo que o governo vai fazer ou vai deixar de fazer, não é por aquilo que você tem na mesa ou por aquilo que você não tem na mesa, não é pelo seu emprego ou pelo seu desemprego. O justo viverá pela fé. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo. O Senhor me faz andar altaneiramente. Fique de pé no seu lugar. Ah, Senhor. Talvez você esteja como Mical. E você nem se deu conta. Está vivendo. A gente vai vivendo. A gente está cambaleando, toda arrebentada. Mas nem se dá conta que a gente vai varrendo para debaixo do tapete. Ao invés da gente se curvar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa, me limpa, toma aqui o meu fardo. Eu não estou dando conta desse fardo, Senhor. O fardo da dúvida, o fardo do medo, o fardo da falta de perdão. Não estou dando conta. A tua palavra diz assim que é para eu ir para o Senhor, porque eu estou cansada e sobrecarregada. Então eu estou aqui, ó, cansada e sobrecarregada. Está na hora da gente parar de fazer oração hipócrita, sabe? A gente fala: Senhor, eu te agradeço, mas na verdade você está querendo dizer: Senhor, por quê? Você está se auto-enganando. Deus conhece o seu coração. Para de querer parecer impressionante para Deus, porque na tentativa de parecer impressionante você se torna hipócrita. Rasga o seu coração, fala com o Senhor: Senhor, tem coisas que eu não entendo. E tem coisas que estão sendo muito difíceis para eu processar. É dor, é luto, é perda, é miséria, é desemprego. Mas me ajude a confiar, Senhor.
Sozinho eu não dou conta, mas com o Senhor eu sei, porque o Senhor falou que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não quero me lembrar disso só quando eu canto. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Eu quero ter essa certeza dentro de mim. Eu não quero apenas cantar, Senhor. Toma aqui o meu fardo. Seja sincera com o Senhor. Toma o meu fardo de medo. Toma o meu fardo de incredulidade. Toma o meu fardo de ressentimento. Toma o meu fardo de amargura. Toma o meu fardo e me dá o seu, porque o seu eu consigo levar. Vem comigo, Jesus, e me ajuda a atravessar os vales que eu preciso atravessar. Vem comigo, Jesus, e me carrega no colo quando eu não conseguir mais andar. Eu quero essa vida abundante que o Senhor conquistou para mim. E gente, a gente não precisa da vida abundante quando está tudo bem. Quando está tudo bem, está tudo bem. A gente precisa dessa vida pulsando dentro da gente, quando a gente olha ao nosso redor e tudo está morto, tudo seco, mas a vida está pulsando dentro da gente. E a esperança, a certeza, vai ficar tudo bem. Eu sei o fim da história. Eu sei o fim da história. Vai ficar tudo bem. Enquanto o Senhor nos leva para lá, que Ele nos ajude a arrastar o máximo de gente para esse final da história com Ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Senhor, nós Te adoramos, ó Deus, porque Tu és bom, Tu és justo, Tu és fiel, Tu és constante, Tu és todo poderoso. E não há vida fora do Senhor, não há vida, não há esperança longe do Senhor. Eu oro pelas minhas irmãs nessa noite, Deus, aquelas que estão tentando nas próprias forças juntar os cacos, aquelas que estão tentando se livrar da amargura por esforço próprio. Deus, eu Te peço, troca o fardo, Senhor. Tira o fardo de dor, de abuso, de amargura, de passado, de casamentos quebrados. Troca o fardo, Senhor, e coloca sobre elas o Teu fardo que é leve. E que elas aprendam do Senhor, que é manso, humilde de coração, para que elas encontrem descanso, Senhor. Eu oro pelas minhas irmãs, para que elas não sejam amarguradas e terminem estéreis como Mical. Ó Deus, mas que o Senhor levante mulheres cheias do Teu Espírito, dispostas a perdoar, mulheres dispostas a romper, a permanecer, a prevalecer, não confiados no esforço próprio, mas confiados na Tua palavra, no Teu amor, na Tua destra fiel, que nos sustenta de pé, quando nós não conseguimos mais andar, quando não há recursos em nós. O Senhor é a nossa força. Nós cantamos como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, o fruto da oliveira minta, nos currais não haja gado, eu contudo me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. Deus, arranca-nos da religião, da superficialidade, onde nós conhecemos os dogmas e as canções, mas não conhecemos o Senhor.
Ajuda-nos, ó Deus, a como Abacuque entender o que o Senhor disse no capítulo 2: o justo viverá pela sua fé. Nós não seremos abalados se confiarmos no nosso Deus. Então coloca os nossos olhos, o nosso coração, a nossa atenção, os nossos sentidos totalmente no Senhor. E restaura o que precisa ser restaurado. Renova a nossa alegria e a nossa esperança, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.